Saudações, meu nome é Fernando, eu tenho 34 anos, sou professor de atualidades de vocês, junto com a Articulação Indígena, Atualidades de Formação Política. Sou formado em História, tenho mestrado em Ciência Política e eu estou aqui, mais esse ano, no núcleo virtual, estou desde o início no núcleo virtual, desde o momento que ele foi concebido, criado, e acho que é uma oportunidade importante da gente dialogar aqui, nós professores, vocês alunos, nessa nossa troca de ideia, tá? A aula de hoje eu vou tratar um pouco sobre a regulação da mídia, que é um tema que é corriqueiro, que está aí no dia a dia. Só para explicar rapidamente para vocês, a atualidade nada mais é do que temas corriqueiros da nossa sociedade contemporânea. E quando eu falo contemporânea, eu pego da década de 90 até agora, tá? Então, a regulação da mídia é algo que está sendo pautado nos grandes jornais. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho diariamente, ou quase diariamente, colocado jornais da grande mídia hegemônica para que vocês possam ter acesso de maneira gratuita a esse conteúdo do que está acontecendo no dia a dia do Brasil e do mundo, sempre entendendo que esses noticiários eles têm um lado, acho que mais para frente a gente vai trocar uma ideia sobre isso, e é de fundamental importância que vocês criem esse senso crítico para até questionar o que está sendo noticiado por esses jornais, tá? Antes de a gente tocar na regulação da mídia, é de fundamental importância a gente tratar sobre comunicação de massa e linguística cultural, sobre a ética sociológica. E aí tem um pessoalzinho, um grupo de pensadores, que se chama Escola de Frankfurt, que tratam isso de maneira muito especial e muito objetiva. E essa preocupação com a influência das técnicas de comunicação de massa entre a sociedade e o Estado sempre houveram. E essa Escola de Frankfurt, eles entenderam e criaram um conceito chamado de indústria cultural, ou seja, trata de definir e de admitir que as formas de comunicação, na época o cinema e o rádio, né, mas que agora no nosso mundo contemporâneo são várias outras manifestações, como as redes sociais, nas quais nós estamos presentes de várias maneiras, né, são negócios que exploram a cultura definindo o seu consumo, tá? Portanto, a indústria cultural, nas palavras de Adorno, que é um dos sociólogos que trabalha essa questão da Escola de Frankfurt, impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente as suas escolhas, por ser entendida como uma das principais fontes, ou quase exclusiva, da formação da sociedade. Então, o papel central, inquestionável, que a mídia tem no mundo atual, parece desproporcional e bem paradoxal em países como o nosso da América Latina, onde necessidades básicas como educação, saúde, ainda não foram supridas. Ou seja, o país ainda é crescente, tem uma crescente desigualdade e fragmenta essa sociedade e enfraquece os meios e mecanismos de comunicação. Tem um texto importante dessa Escola de Frankfurt, que é escrito pelo Adorno e pelo Horkheimer, que ele é de 47, chama Dialética do Iluminismo. E eles definem a indústria cultural como um sistema político, econômico, que tem por finalidade produzir bens de cultura, ou seja, filmes, livros, a música popular, programas de TV, e etc., como mercadorias e como estratégia de controle social. Portanto, a ideia seguinte os meios de comunicação de massa, como a TV, como o rádio, como o jornal, como os portais de internet, são propriedades de algumas empresas que possuem interesse em obter lucros e manter o sistema econômico vigente que a permite a continuar lucrando. Portanto, vocês vão perceber cotidianamente como são produzidos os filmes, os seriados norte-americanos, as músicas como o funk, o pagode, a música sertaneja, as novelas, não como bens artísticos ou culturais, mas como produtos de consumo. Vocês vão perceber cada vez mais que esses produtos de consumo, eles são recicláveis. Vídeo o quê? As músicas de carnaval
sempre nasce uma música de carnaval lá por novembro, outubro. Essa música de carnaval vai até março. E a partir de março ela cai em desuso descomunal. Isso para exemplificar para vocês a diferença entre o que é feito de maneira popular nas comunidades, o que é produzido de maneira popular nas comunidades, e o que é produzido como uma característica de massa, mas com o intuito de mercado, de consumo. Portanto, é uma música que toca 3 meses e ela cai em desuso de alguma maneira. Com isso, ao invés de contribuir para formar cidadãos críticos, manter as pessoas alienadas da realidade. E aí eu abro um parênteses aqui com vocês, não que não seja importante curtir, tá, gente? Até porque eu gosto pra caramba do carnaval, gosto pra caramba de baile funk, adoro uma roda de samba, de pagode, por sinal, eu vou todo final de semana. O que é importante é que vocês compreendam o quê? O tal de senso crítico que eu disse anteriormente. Portanto, é importante vocês ouvirem o funk de vocês, é importante vocês verem a novela de vocês, é importante vocês verem o BBB de vocês, Big Brother. Curtam, usufruam da vida, porém tenham um senso crítico sobre o que vocês estão consumindo. Acho que isso é de fundamental importância. Tá? E aí, o Adorno, que é um dos teóricos dessa escola de Frankfurt, ele entende que esses receptores, esses telespectadores dos meios de comunicação seriam vítimas dessa indústria cultural. Tá? Essa marca dessa teoria marxista da escola de Frankfurt, ela procura a cultura para explicar como a ideologia molda o nosso pensamento e limita o nosso alcance da nossa política. Por exemplo, para o Adorno, os meios de comunicação de massa mais maduros para a crítica eram, naquela época, o cinema e a televisão. Hoje, nós já podemos dizer que o lugar mais relevante para buscar ideologia no mundo da cultura está online, nas redes sociais. Porém, o Adorno também traz uma questão que parece que ele estava prevendo a vinda das redes sociais, né? A vinda das redes sociais. Ele identifica como as redes sociais, não com esse nome, mas como o apagamento da fronteira entre a cultura e a realidade empírica. E o que é bem parecido com as mídias sociais de hoje. Portanto, o fracasso do Facebook em interromper a proliferação de notícias falsas durante o período da campanha não deve surpreender ninguém. Esses mercenários do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Telegram, eles têm uma lógica que é muito apaixonada pelos seus algoritmos e pelos rendimentos que geram para que eles possam intervir de maneira objetiva a favor de uma democracia. Então, para esses autores da escola de Frankfurt, a indústria cultural oferece não a arte como um objeto palpável, interessante para que seja consumido. E aí eu não gosto muito da arte de qualidade, porque ela desqualifica vários artistas e vários produtos culturais que são construídos nos bairros periféricos, sobre uma outra ótica diferente do consumo. É bem provável que vocês tenham familiaridade com aquela produtora Condzilla, que produz bastante funk, né, e tal, e está produzindo Sintonia, que é essa série da Netflix também, né? Eles iniciaram o projeto deles como uma iniciativa popular, de massa, com características próprias. Eles ainda continuam com alguns projetos com essa característica de popularizar e de massificar esse produto cultural com qualidade, sem perder a sua essência, ou seja, sem se vender ao mercado de maneira tão expositiva. Porém, ao longo do tempo, alguns dos seus produtos culturais começaram a ser entendidos como um produto de mercado, ou seja, um produto para o capital, ou seja, produzido em bairros periféricos, mas com finalidade distinta do início do seu projeto. É bom diferenciar alguns produtos culturais produzidos pelo Condzilla
de alguns outros. Por isso que eu separo o Condzilla o antes e depois, porém tem presente do Condzilla também que é muito importante, tá, gente? Que é de massificar produtos culturais feitos pela periferia, por produtores periféricos, por gente preta, e acho que é importante a gente valorizar isso também, sempre entendendo e sempre compreendendo esse senso crítico que a gente tem que ter, tá? Nesse sentido, o conceito da indústria cultural aponta por uma manipulação da consciência e da inconsciência das pessoas. Por que eu falo isso? Porque através da indústria cultural, nas sociedades capitalistas, os trabalhadores passaram a ser controlados ideologicamente pelas classes dominantes. Não apenas durante a jornada de trabalho, mas também nos seus momentos de lazer. Ou seja, os meios de comunicação de massa servem à alienação das classes baixas, impedindo que pensem criticamente sobre sua condição. Um exemplo disso. Teve um dado momento da história do nosso país que a programação da Rede Globo de televisão ela começava assim. Acabava o Globo Esporte à tarde, iniciava o Jornal Hoje, depois vinha o Vale a Pena Ver de Novo, depois vinha a Malhação, não sei se todos pegaram esse período, mas vinha a Malhação, que era uma telenovela para adolescentes, para jovens, enfim, e depois do Malhação, tratava sobre temas ligados à juventude, né, os adolescentes. Depois da Malhação, vinha uma novela da Seis, que era uma novela da época, que tratava sobre questões extremamente sérias da nossa história, portanto, sobre escravidão, sobre o Brasil Império, sobre como os portugueses viam os brasileiros, e a maneira como era narrado essas novelas também era bem interessante. Acho que é bom vocês, de vez em quando, verem nas novelas das antigas, vocês entenderem como nós, negros, éramos vistos por essas novelas. E isso para falar para vocês que é algo agora recente, é os 2000, portanto, como a televisão via essa questão da escravidão, do Brasil Império, essa luxúria do Império Português, enfim. Logo depois dessa novela, vinha o noticiário regional, portanto, a nossa vanguarda aqui com notícias da nossa região. Logo depois dessa novela, depois desse jornal regional, vinha a novela da Sete, que tinha uma característica um pouco mais humorística. Isso vai falar para vocês dos anos 2000 para cá, tá? Depois dessa novela da Sete humorística, vinha o quê? O Jornal Nacional, às 8 horas da noite. Esse Jornal Nacional era justa a hora que ela pegava os trabalhadores, depois que chegavam os trabalhadores e trabalhadoras, chegavam dos seus trabalhos, que é uma coisa muito louca, né? Todo patrão quer que o Estado entende de que o trabalhador ele serve para ir trabalhar às 6 da manhã e evaporar no meio do transporte público e voltar depois de manhã. Portanto, esse trabalhador tem direito a lazer, ou seja, ao teatro, ao cinema, porque ele tem uma jornada de trabalho tão desgastante que não dá tempo para para ela, usufruir desses recursos. E por que eu falo isso? Porque esse Jornal Nacional começava às 8 horas, jogando tudo que acontecia no Brasil e no mundo, de notícias, sobre o viés da Rede Globo de televisão. Ou seja, como viés. Portanto, aquela notícia que passava a ser algo interessante, ela tinha um viés, ou seja, de formar um cidadão de acordo com a visão de mundo da Rede Globo de televisão. Após essa Rede Globo, depois desse Jornal Nacional, vinha uma novela das 9, que falava sobre uma elite carioca, sobre uma elite paulistana, sobre negros trabalhando para essa elite paulistana e carioca. Portanto, era mais uma vez o trabalhador e a trabalhadora, depois de um dia extremamente desgastante nos seus trabalhos, eles deparam por meio de uma novela, que teoricamente seria aquele momento de lazer, né, já que eles não conseguem ir ao teatro, não conseguem ir ao cinema, devido aos seus valores, devido aos espaços que esses cinemas estão localizados, principalmente. No momento que não é de lazer dela,
para estar ali de frente para a televisão, para dar uma risada, eles deparam com uma realidade que está muito presente com ele no dia a dia. Isso é muito louco, né? Como isso trabalha no inconsciente da pessoa de alguma forma. Portanto, a indústria cultural, ela impede a formação de indivíduos autônomos, com a capacidade crítica de julgar, de decidir conscientemente. Por isso que eu sempre trago isso para vocês. Vejam a Rede Globo de televisão, vejam a mídia ninja, vejam o Brasil de Fato, vejam Metrópolis, vejam a mídia hegemônica, mas também façam contraponto com as mídias progressistas. Eu tenho comigo que as mídias progressistas têm crescido cada vez mais justamente por causa disso, para fazer esse contraponto a essa mídia hegemônica. Portanto, é importante que vocês façam esse contraponto e criem o senso crítico de vocês, para que quando vocês se depararem com uma novela dessas, com um seriado norte-americano desses, com um Big Brother desses, quando vocês estiverem na roda de samba de vocês, no fluxo do funk de vocês tenham um senso crítico de que vocês estão ali com um lazer, uma maneira de usufruir do lazer que vocês estão se proporcionando, mas que vocês entendem a letra daquelas músicas, que vocês entendem o que está sendo noticiado naquele jornal nacional, o que está sendo construído na narrativa daquela novela. Então, acho que isso é importante para que vocês tenham essa ciência. E aí, por que é importante a regulação da mídia nesse sentido? E aí é bom a gente trazer essa regulação da mídia versus censura, porque algumas pessoas têm trazido isso à baila sobre a ótica do que aconteceu com o Monark, que foi aquele influencer que cada vez mais está sendo censurado não, está sendo regulado os seus canais. E por que eu falo censurado? Da maneira como ele está trazendo a narrativa dele, Monark. Primeiro, porque a regulação da mídia e a liberdade de expressão, ela pressupõe responsabilidade. Ou seja, eu não posso falar que eu sou nazista, eu não posso falar que eu sou racista, eu não posso falar que eu sou misógino, eu não posso exemplificar isso, pedir partido nazista, eu não posso pedir a Ku Klux Klan no nosso país. Tudo isso transpassa a liberdade de expressão, tá, gente? Por isso é importante a regulação da mídia. Não para censurar, mas para cada vez mais da liberdade, para que agentes das mídias sociais, ou seja, das mídias da democratização da comunicação, sejam cada mais evidentes nos seus territórios. Ou seja, para que as rádios comunitárias sejam presentes nos seus territórios, com a sua total liberdade de expressão, para tocar aquilo que acontece nos seus territórios. Por exemplo, essa semana, acho que vocês devem estar acompanhando, uma série de chacinas, tanto no Rio de Janeiro como em Guarujá. A importância de ter, por exemplo, uma rádio comunitária naqueles territórios, para noticiar o que está sendo passado de maneira objetiva, de maneira pela verdade, pelos olhos daquele território. Porque o que está sendo passado para nós aqui pelo olhar da Rede Globo de televisão, pelo olhar da mídia hegemônica. E nunca é passado pelo olhar do CPX, do CBD, do Complexo de Alemão, do Cidade de Deus, do Paraisópolis. Acho que isso é fundamental importância. Por isso a regulação da mídia também vem com esse intuito. Então, o controle da mídia, ela está presente nas mais democráticas sociedades do mundo, tá, gente? Entretanto, o Brasil não exerce quase nenhuma controle ou regulação da mídia. O Estado democrático, historicamente, justificou essa intervenção na mídia em função do seu papel social e econômico. Portanto, políticas públicas nessa área têm sido implementadas a despeito do contra-argumento de que somente em um ambiente de mercado desimpedido, a mídia pode ser livre de todos os obstáculos e garantir absoluta liberdade de expressão, que é uma verdade. Tá? Portanto, com a transformação do papel da mídia, simultaneamente à globalização das comunicações, essas instituições são cada vez mais centrais
ao desenvolvimento cultural e ativa participação de nós, cidadãos, na vida pública e na democratização dessa mídia. Só para que vocês tenham uma ideia, a Constituição de 88 estabeleceu, desse modo, diretrizes para a mídia. Eliminou definitivamente a censura, que era algo que ainda estava oriundo da nossa ditadura militar, portanto, trouxe dispositivos que visavam impedir o uso político das concessões e abrir espaços para futuras regulamentações, especialmente sobre conteúdos das programações, proibição de monopólios, que é uma coisa que nós vamos entrar na frente, que é a importância da regulação da mídia para isso, tá? E definir ainda os princípios da comunicação social, portanto, a participação de capital estrangeiro, a criação do Conselho de Comunicação Social. No entanto, esses principais artigos da Constituição Federal, relativos à comunicação social, permanecem sem regulamentação. Por isso, a importância da regulamentação. Só para que vocês entendam, existem, quando as pessoas falam, só aqui, não. Existem várias experiências internacionais regulando a mídia. Muita gente paga pau para os Estados Unidos, como a democracia a ser seguida. Os Estados Unidos não tem uma lei de imprensa, mas tem uma regulamentação da mídia que é feita por diferentes legislações. Por exemplo, no caso das telecomunicações, rádio, que é rádio, TV aberta, TV a cabo, internet, telefonia móvel, fixa, a regulação está a cargo de uma federação, de uma Comissão Federal de Comunicações, ou seja, uma agência independente do governo. Portanto, vai passar o governo Trump, vai passar o governo Biden, e vai ter essa agência para regulamentar a mídia. Portanto, não vai ter um viés político do governo, mas sim um viés de político do Estado, protegendo os Estados Unidos de todos os problemas nas quais nós estamos passando. E ela tem questões como ela foca na questão da econômica, por otorgar concessões, portanto, a propriedade cruzada de meios de comunicação é proibida. O que é a propriedade cruzada? É o que acontece com o Sistema Globo. O Sistema Globo hoje é dono da TV aberta, ela é do conglomerado da Globosat, que é todos os canais da TV, portanto, nós que gostamos do futebolzinho, do pay-per-view, de ver o nosso Corinthians ganhando, sempre, nós estamos sob a égide do conglomerado Globo, também do pay-per-view da Premier, do Premier Futebol Clube, do PFC. Assim como o Viva, assim como o Multishow, assim como a GNT. Portanto, todo esse conglomerado faz parte da Globosat, assim como o Canal Brasil, que por sinal é um belo canal para que vocês possam ver filmes brasileiros, para quem tem esse privilégio de ter TV a cabo. Isso significa comunicação cruzada, tá? Propriedade cruzada. Eles são donos de jornais impressos, são donos de portais de internet, de comunicação, de notícia. Isso é o que nós chamamos de propriedade cruzada. Portanto, ela é dona de TV aberta, de TV a cabo, de jornal impresso, ela é dona de quase tudo, tá? De rádio. E lá nos Estados Unidos existe essa proibição, tá? E isso é cada vez mais importante para que vocês tenham consciência dessas experiências internacionais. Por exemplo, na Venezuela, logo após os protestos, o golpe de Estado, a polarização política que houve na Venezuela, foi criada uma lei chamada Lei Resort, ou seja, responsabilidade social em rádio e televisão. Ela entrou em vigor em 2005, 3 anos após o chamado golpe midiático contra o então presidente Hugo Chávez. A atuação nos meios de comunicação privados, nesse episódio, foi utilizada como motor, como a contraofensiva do Estado para regular a atuação da imprensa venezuelana. Eu tenho críticas à lei venezuelana, porque um dos pontos mais polêmicos da aplicação da lei ocorreu em 2007,
Quando a concessão do canal RCTV, que é assumido o canal de oposição, o seu sinal não foi renovado, a sua concessão não foi renovada, o que usou, como críticos usaram como um governo de retaliação política para com o canal. Eu tenho dúvida que deveria ser uma dessas questões importantes a serem entendidas pelo governo venezuelano e serem revistas. Por quê? Porque, de acordo com a lei da própria Venezuela, cada estado decidir se renova ou não a concessão de frequência de rádio e televisão. O tempo máximo de cair de 25 para 15, prorrogáveis ou não. E aí tudo bem, portanto, seguir a legislação. A questão é que foi interrompida antes do término do final da concessão. Acho que isso que foi chato nesse processo na Venezuela. Porém, a lei da Venezuela vai muito mais além, por exemplo, enquanto nós estamos discutindo agora em 2023, em 2010, a lei venezuelana fez uma reforma que alcançou e abrangeu também a internet. Então, acho que isso tipificando no Código Penal, e isso é importante. Então, por exemplo, hoje, na Venezuela, tem atividade de 37 TVs, e olha que louco, mais de 240 rádios comunitárias no país. Isso é a importância da regulação da mídia. Dá poder cada vez mais para os territórios produzirem os seus conteúdos, as suas rádios comunitárias nos seus territórios. Portanto, uma rádio comunitária lá em São Mateus, uma rádio comunitária lá na articulação indígena, uma rádio comunitária lá na comunidade quilombola, uma rádio comunitária lá na Cidade de Deus, uma rádio comunitária lá no Complexo dos Alemães. Tudo isso é importante, tá? Porque você fomenta, você equipe, você forma tecnicamente uma série de profissionais para quê? Para passar a notícia, a noticiar de uma maneira isenta de interesses econômicos, mas principalmente com a função de informar o cidadão das suas obrigações, dos seus direitos, dos seus deveres, de articular atos, greves, e acho que isso é de fundamental importância na regulação da mídia também. Uma outra questão que a lei da Venezuela de regulação da mídia traz é estabelecer 50% da programação reservada a produções nacionais. Eu acho que isso é fundamental também. O Reino Unido também tem uma regra extremamente dura, principalmente no uso dos tabloides, que são os grandes jornais. As emissoras de rádio e TV são reguladas por um órgão. Esse órgão também é responsável pela regulação de serviços postais, que é como se fosse os nossos correios, da internet. Ou seja, eles bloqueiam o público para que não seja exposto a material ofensivo, que as pessoas sejam protegidas de tratamentos injustos nos programas e que tenham sua privacidade invadida. Isso é importante também. Na Argentina também tem uma lei chamada Lei de Medios, que é a lei da mídia, foi aprovada em outubro de 2009, durante o governo da presidente Kirchner. Por quê? A lei define regras para emissoras de TV, de rádio, e o objetivo é a regulação dos serviços de comunicação, o desenvolvimento de mecanismos destinados à promoção, à desconcentração e fomento da concorrência com o fim de baratear, democratizar e universalizar a comunicação. Portanto, a lei ela fixa limite de licenças e área de atuação do setor por cada pessoa que assuma o investimento. Portanto, os prestadores de serviço de TV por assinatura, ele não pode ser titular de um serviço de TV de assinatura ou aberta. Ou seja, uma coisa muito importante também, 30% da produção própria, que inclui noticiários locais, e no caso, mais 25% de produção nacional, ou seja, 55% no total, 30% de produção própria de noticiários locais, ou seja, como se São Paulo fizesse um noticiário próprio, e
25% de produções nacionais, ou seja, séries, novelas, programas de televisão, que sejam nacionais, ou seja, que não sejam enlatadas norte-americanas, que não venham de lá para cá, para que nós possamos também fomentar uma cadeia cada vez mais importante do nosso audiovisual e da nossa uma cadeia de fundamental importância de atores, de maquiadores, de cantores, de músicos, toda essa cadeia cultural que é de fundamental importância para o fortalecimento da cultura do nosso país. E aí, para finalizar, eu venho para trazer a que ponto está a nossa regulação da mídia no Brasil. E aí a gente precisa voltar um pouco. Por exemplo, no Brasil Imperial, existiam vários decretos que regulavam as comunicações, e, por exemplo, já na década de 30, nós tivemos as primeiras e principais regulações da radiodifusão, ou seja, rádio e televisão só, tá? Na década de 60, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que apesar de ser meio anacrônico, e está em vigor até hoje, para vocês terem ideia, e ao longo das décadas, dezenas de leis foram feitas, regulam a comunicação de forma desordenada. Por que eu falo da década de 60? Porque na década de 60, principalmente o finalzinho da década de 60, o grande auge da ditadura militar. Portanto, o Código Brasileiro de Telecomunicações foi feito e foi remoldado, foi cada vez mais, como que eu posso falar, mas cada vez mais embarcado a partir da ditadura militar, ou seja, com o viés da censura. Tá? Isso é importante que vocês saibam, para que a gente possa estabelecer aqui um limite, o que é censura, o que é a real censura, que é o que houve na ditadura militar, o que é a regulação da mídia, na qual está sendo pautada pelo atual governo hoje. Tá? E ao longo dessas décadas, nós tivemos dezenas de leis que foram feitas, que regularam a comunicação de forma desordenada. Por exemplo, nós tivemos a lei do cabo, a lei das rádios comunitárias, a criação do Conselho de Comunicação Social, a lei que disciplina a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão, a lei que cria a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, que é uma empresa brasileira de comunicação de fundamental importância. Eu sou favorável que todo sala de espera de hospital, de prefeitura, órgão público, esteja passando a Empresa Brasileira de Comunicação. Justamente para quê? Para dar vazão ao que está sendo construído pela produção nacional, para dar vazão ao que está sendo produzido pela nossa cultura e principalmente para dar vazão e para dar publicidade ao que está sendo construído com políticas públicas do governo vigente. Portanto, a Empresa de Comunicação é independente do governo, é um órgão do Estado. Portanto, por Bolsonaro, por exemplo, a Empresa de Comunicação serviu para quê? Para comprar novela da Record Televisão sobre a Bíblia, sobre questões evangélicas. Compraram a novela 10 Mandamentos. Portanto, foi o uso da Empresa de Comunicações para outros fins. Tá? E aí, cada vez mais, isso não nos coloca no rol das nações que tem uma regulação da mídia nos modos democráticos. Porque uma regulação satisfatória dos meios de comunicação exige muito mais do que leis. Muitas delas são vistas dos interesses até privados, desconectadas com a nossa realidade. Uma lei geral das comunicações eletrônicas e de massa pressupõe que, no mínimo, os artigos da Constituição Federal sejam regulamentados e que tecnologias mais recentes, como a internet, sejam também passíveis de regulação. Ou seja, a internet não é terra de ninguém. Tá? Portanto, a gente tem que ter responsabilidade na internet também. Portanto, sem uma esfera pública regulada com princípios democráticos, apenas poucos têm acesso aos meios de comunicação de massa,
e, portanto, o direito a expor os seus argumentos. A falta de regulação, para mim, ela gera e perpetua a concentração dos meios de comunicação e garante a manutenção de monólogos, onde só empresários podem ser ouvidos de forma ampla. Portanto, uma coisa importante, na realidade, quando a sociedade civil brada por uma reforma e uma atualização da regulação dos meios de comunicação no Brasil, isso envolve mexer nos interesses dos principais veículos de comunicação. Porque propõe, por exemplo, discutir os critérios de monopólios, oligopólios dos meios de comunicação, que está previsto no artigo 5º, no inciso 5º do artigo 220 da Constituição Federal, que prevê que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, sendo que até hoje não é uma lei que determine o que é monopólio ou oligopólio na lógica das comunicações. É para isso que a regulação da mídia vem. E ela deve ser feita em diferentes camadas e todas elas são importantes. Portanto, não dá para escolher se vamos fazer uma regulação econômica ou de conteúdo. As duas formas de regular, elas são importantes e fundamentais para que a mídia funcione de forma ética e democrática. Portanto, nós precisamos falar cada vez mais dos monopólios, portanto, precisamos falar da Rede Globo de televisão, dos oligopólios, tanto quanto temos que falar da classificação indicativa, que é algo que protege as crianças e adolescentes de conteúdos impróprios e abusivos, que é uma das poucas coisas que funcionam na regulamentação da mídia, na concepção, não da regulamentação, mas da concepção de comunicação, da responsabilidade da comunicação para com a sociedade. Portanto, nós temos que resolver a questão do conflito de interesse entre os parlamentares concessionários de emissoras de rádio e televisão e de propriedade de veículos de mídia geral, mas também nós temos que enfrentar a forma violenta e muitas vezes racista e misógina com que os programas conhecidos como policialescos, como Da Pena da Vida, como Linha Direta, uma época aí também, interpelam a sua audiência, a importância disso. Portanto, a violação de direitos humanos não pode e não deve ser aceita em nenhum veículo de comunicação. Isso também pode ser interpretado a partir do artigo 221 da Constituição e de vários tratados que o Brasil é signatário. Portanto, uma regulação, para mim, uma regulação com critérios transparentes e amplamente debatidos pela sociedade, ela não pode se confundir com censura, porque ela é um acordo anterior e que responde a princípios socialmente validados, como em qualquer outro campo, não só da ordem econômica, mas também da ordem social. Tá, gente? E aí, para fechar mesmo, eu tenho comigo que, no cenário latino atual, a experiência argentina, da regulação argentina, ao criar uma norma que funde desenvolvimento e bem comum por intermédio de mecanismos de participação social, com formação dos órgãos centrais de regulação da mídia, irá nos brindar com uma lei que se mostra capaz de vencer as pressões do mercado, ou seja, contra-regulatórias, e eu creio, estou comigo, que traz um promissor exemplo da construção de um modelo de regulação na América Latina, e em especial no Brasil. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Fico à disposição para tratar sobre o conteúdo da aula de hoje. Eu vou passar algumas atividades para vocês, para ver se vocês absorveram o conteúdo. Muito obrigado pela paciência e é isso. Obrigadão e até a próxima.